A paz de Cristo, igreja. Louvado para sempre seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 15. Palavra que Deus colocou no meu coração para essa noite, trata do obreiro aprovado. Dá um glória a Deus aí, irmão. Ou então você fala misericórdia. Quero agradecer meu amigo pastor Silas Filho, grande honra poder ministrar a palavra do Senhor na nossa igreja. Já achou? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Toda a igreja a uma só voz, vamos lá? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Vamos meditar um pouco nesse texto, vamos fazer uma exegese bíblica. O pastor já começa a inventar história, né, irmão? Mas esse é o culto da palavra, culto de ensino, culto de aprender. O que é exegese? Significa exposição ou explicação. No grego, a palavra exegese possui o sentido de conduzir para fora, ou ir adiante, extrair. Transmite a ideia de expor um ensino, de descrever ou de relatar detalhadamente. Exegese bíblica envolve o exame de um texto particular da Escritura para interpretá-lo apropriadamente. Faz parte do processo da hermenêutica, a ciência da interpretação. Tem gente que confunde exegese com hermenêutica. Na verdade, a exegese é uma etapa da hermenêutica. A hermenêutica é você ler a Bíblia e interpretá-la adequadamente. Tem vários princípios, várias regras. A primeira delas é a exegese. Olhar para o texto bíblico e identificar aquilo que ele está dizendo. Eu não posso ensinar nem pregar aquilo que a Bíblia não diz. Quando eu faço isso, cometo uma heresia e estou pecando. Daí a importância da exegese feita corretamente. Nessa mensagem, nós vamos fazer uma pregação expositiva. Um outro conceito muito importante para nós. Existem diversos tipos de pregação. A pregação expositiva, ela se concentra em explicar o significado das Escrituras no seu contexto histórico e gramatical. Toma o ponto principal de uma passagem bíblica e faz dele o ponto principal do sermão e o aplica à vida de hoje. Expõe o significado de uma passagem da Escritura e mostra a sua relevância para a vida dos ouvintes. É a explicação da Escritura baseada no texto diligente e na exegese cuidadosa de uma passagem. E aí você vê como que a pregação expositiva está intimamente ligada ao exercício da exegese. Porque o que a pregação expositiva faz, nada mais é do que expor aquilo que se apreende do texto bíblico por meio da prática da exegese. Tem alguém aí, irmão? Vamos então para o nosso texto. Estabeleci duas bases para nós. A base da exegese, que extrai o significado, e a base da pregação expositiva, que expõe o significado. Vamos ler de novo? Todos juntos? 2 Timóteo 2,15, 1, 2, 3 e... Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Como é que começa esse texto? Qual é a primeira palavra que tem aí? Procura.
O que significa procura? Procura significa esforço, procura significa empenho, dedicação. Mateus 11:12 diz que o reino dos céus é tomado à força. Precisamos nos esforçar, temos que sair da zona de conforto, temos que fazer todo o possível para cumprir esse texto na nossa vida. Para que sejamos obreiros aprovados, é necessário que nos esforcemos. Eu gostei muito das versões NVT e NTLH, porque o texto diz assim, esforce-se para receber a aprovação de Deus. Na NTLH diz, faça todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus. O que eu quero dizer para nós hoje? Primeira palavra desse versículo, procura, significa se esforce. Dê o seu melhor, não se acomode. É assim que nós somos aprovados por Deus. O nosso Deus não é um Deus de acomodação. O nosso Deus é um Deus de empenho, de esforço. Para ser aprovado, precisa se esforçar. Dá um amém aí, irmão. Diga, eu vou me esforçar. Segundo, procura apresentar-te a Deus. A segunda expressão desse versículo me mostra a quem eu devo me apresentar. Não posso esquecer jamais disso, irmãos, porque no nosso dia a dia, nós nos envolvemos com diversos fatores e situações e pessoas e podemos perder o foco. Mas a palavra de Deus nos alerta, a nossa apresentação é a Deus. Tudo o que nós fazemos é para Deus. Deus é o centro da nossa vida. Apresente-se sempre a Deus. Deus é o justo juiz. É de Deus que vem o nosso galardão. O texto bíblico em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, diz, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Apresentar-se sempre a Deus. Tudo o que você faz precisa ser para Deus. Na sua casa, quando você serve a sua família, você está servindo a Deus. No seu trabalho, quando você se esforça, quando você se empenha, você está servindo a Deus. Na igreja, quando você cumpre o seu ministério, você está servindo a Deus. Oh, aleluia! Não perca esse foco. Procura apresentar-se a Deus. É certo, irmãos, que quando nós servimos, quando buscamos ser obreiros aprovados, passaremos sempre pela apresentação aos líderes que Deus coloca. A liderança, ela é uma colocação de Deus. É Deus quem coloca os governantes, é Deus quem institui os pastores, é Deus quem coloca as pessoas em cargo de liderança. Talvez eu ou você possamos até achar que aquela pessoa não é digna, não é merecedora, mas se ela está ali, ela merece respeito, porque foi Deus quem a instituiu. E eu jamais posso esquecer que quando me submeto, quando obedeço, quando eu me coloco à disposição de alguém, eu não estou me apresentando àquela pessoa. Procura apresentar-se a Deus. É a Deus que nós nos apresentamos. É para Deus que nós trabalhamos. É a Deus que nós servimos. Jamais posso me esquecer disso. Mateus 16, 27 diz, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos e então dará a cada um segundo as suas obras. É de Deus que você vai receber a sua bênção.
É Deus que vai te dar o galardão. É Deus que vai te abençoar na terra. E é Deus quem vai te abençoar na eternidade. Oh, aleluia! Procura apresentar-se a Deus aprovado. Procura apresentar-se a Deus aprovado. E essa palavra aprovado, ela carrega um significado muito forte. Para ser aprovado, precisa passar na prova. Essa é uma palavra que eu domino muito, irmão. Essa está no meu contexto, faz parte da minha vida. Quantas provas eu já preparei para os meus alunos. E quantas vezes a ouvir alunos falando para mim: professor, o senhor me reprovou. E eu dizia: eu não, você se reprovou. Porque na verdade, somos nós que passamos na prova ou que não passamos. Quem não passa na prova é reprovado. Precisa fazer a prova novamente. Então eu tenho que me esforçar para que eu seja aprovado. Mas nunca se esqueça disso. As provas não são para nos reprovar, mas para nos fazer crescer. Isso é importante demais, porque as provas nos ensinam, as provas nos amadurecem. Quem é aprovado, passa de ano. Quem é aprovado, sobe de nível. Portanto, não tenha medo das provas. As provas nos fazem crescer. Às vezes não queremos ser provados. Às vezes não queremos passar por algumas provações, por alguns testes. Ficamos preocupados, ficamos às vezes ansiosos. Mas jamais se esqueça, as provas não são para te reprovar. As provas são para te fazer crescer. Quem é aprovado, passa de ano. Quem é aprovado, sobe de nível. E Tiago me ensina algo muito precioso. E eu gostei demais da versão NVT. E ela diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. Dá um glória a Deus, irmão. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Ah, eu glorifico a Deus. Se eu fosse você, eu dava um aplauso para Jesus. Eu dava um glória a Deus pela sua palavra. Não tenha medo de ser provado. O que o texto me ensina é que eu devo me alegrar. Deve ser um motivo de grande alegria passar pela provação. Porque quando eu passo pela provação, quando a minha fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. A cada prova que nós enfrentamos e vencemos, somos amadurecidos e somos mais perseverantes, e com isso alcançamos a aprovação de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Não tenha medo da aprovação. Enquanto eu estava preparando essa mensagem, lembrei-me de um hino. Não vou cantar, né, irmãos? Não é a minha praia, mas a letra fala muito no meu coração. Senhor Jesus, ainda não entendo o espinho, mas se o mesmo faz parte da tua cruz, eu o aceito. Não sou maior que o meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Senhor, se estou por ti sendo provado, eu quero aprovado ser agora. Sei o que tens a dizer e creio nisto também. Basta-me a graça,
Dá-me mais graça, Senhor. Dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos. Vem me consolar. Que a graça do Senhor possa encher o seu coração. Que você seja cheio da graça de Deus e passe pela prova cantando, tendo a convicção de que Deus nos faz crescer em cada prova que nós vencemos. Oh, aleluia! Procura apresentar-se a Deus aprovado como obreiro. Como obreiro. Obreiro é quem faz a obra. Obreiro é aquele que serve. Uma pergunta: você faz a obra de Deus? Todos somos obreiros na casa do Senhor. Mas me questiono ainda mais uma vez: qual é verdadeiramente a obra de Deus? E esse versículo, ele é muito necessário que nós venhamos a refletir, porque fazer a obra de Deus é imprescindível. E eu tenho a certeza absoluta de que se você está aqui nessa noite, é porque você faz a obra do Senhor. Mas não posso perder de vista o que a palavra me ensina acerca do que é a obra de Deus. Isso é importante, irmãos, porque algumas pessoas às vezes se enganam. Algumas pessoas às vezes pensam que fazer a obra é trabalhar arduamente, é trabalhar incessantemente. Mas a Bíblia tem um ensino um pouco diferente. Observe o que diz o texto de João, capítulo 6, versículos 27 a 29. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhe, pois, preste atenção, que faremos para executarmos as obras de Deus? Vou repetir, que faremos para executarmos as obras de Deus? E Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Você consegue perceber isso, irmão? Primeiro passo da obra, a primeira atitude da obra de Deus que nós temos que viver, crer em Jesus Cristo como nosso Senhor, Salvador, aquele que está conosco, crer em Jesus Cristo como Filho de Deus, como verdadeiro Deus que veio ao mundo para salvar a humanidade dos seus pecados. O que acontece é que se fizermos qualquer coisa que seja, sem crer, sem ter a convicção, sem colocar a nossa fé nesta palavra, o que fizermos será vão. Precisamos crer. É a fé que nos move. É a fé que nos faz servir. A grande verdade desse texto é: fazer a obra de Deus é crer em Jesus. Primeiro passo é esse. Tem que crer de todo o coração. Tem que acreditar de verdade, não pode ser um ritual, não pode ser uma prática religiosa externa, ela tem que vir do fundo do nosso coração. Tem alguém que crê em Jesus aqui assim? Crê em Jesus de verdade? Crê em Jesus não importa a circunstância? Aquele que crê em Jesus, vive o que Jesus ensinou na sua palavra, busca andar nos caminhos que Ele nos mostrou. Oh, aleluia! Isso é intenso, irmãos. Isso é verdadeiro para nós. João 14:12 diz, digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim, fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas
ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Toma posse disso. Se você crê, esse versículo é para a sua vida. Aquele que crê em mim fará as obras que eu tenho realizado e ainda fará obras maiores do que estas. Jesus te chamou para realizar a obra, Jesus te chamou para ser obreiro, Jesus te chamou para pregar o evangelho, para curar enfermos, para expulsar demônios, para libertar cativos, para mudar a história de pessoas nessa terra. Você é um obreiro na casa do Pai. Oh, aleluia. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro. E o texto traz duas qualificações para esse obreiro. Traz duas orações que nós precisamos observar com atenção. A primeira, obreiro que não tem do que se envergonhar. E a segunda, um obreiro que maneja bem a palavra da verdade. Obreiro que não tem do que se envergonhar. Isso fala de quê para nós? Fala de caráter, fala de atitudes, fala de quem nós somos, fala sobre o que nós pensamos, fala sobre o que nós falamos, sobre o que fazemos, sobre como agimos e também sobre como nós reagimos. Porque na vida, irmãos, estamos diante de diversas oportunidades. Oportunidades boas e oportunidades ruins. As decisões que tomarmos, as palavras que dissermos e até os pensamentos que permitirmos estarem em nossa mente vão determinar se nós vamos nos envergonhar ou se estaremos com a nossa consciência tranquila. Precisamos estar sempre atentos, precisamos estar sempre observando, para que não sejamos enganados, ludibriados, para que não sejamos influenciados por esse mundo mau e venhamos a nos conformar com este mundo, ou a tomar a forma deste mundo, ou a agir como este mundo, ou a falar com este mundo. O tempo inteiro somos pressionados, o tempo inteiro estamos sob uma ação do mundo, porque estamos no mundo. Jesus disse que nós não somos do mundo, mas estamos no mundo, e ele rogava ao Pai por nós, por essa razão. Todo dia é uma batalha, irmão. Todo dia é uma luta. É só comigo ou é com você também? Todo dia somos tentados. Todo dia somos apresentados a algo que não devemos pensar, que não devemos falar, que não devemos fazer. E precisamos dominar a nossa mente. Precisamos dominar a nossa língua, precisamos dominar os nossos pensamentos, precisamos dominar as nossas atitudes. E eu coloquei a reação como última frase aí, porque eu acredito, e eu vejo isso na prática, é muito mais na reação do que na ação que conhecemos as pessoas. Porque a ação ela é planejada. A ação ela é pensada, ou pode ser. Às vezes tem gente que age sem pensar. Mas a ação me proporciona uma possibilidade maior de refletir, de pensar antes de agir. Mas a reação, muitas vezes, ela é imediata. E é na reação, na maioria das vezes, que nós mostramos quem realmente somos. Cuidado com as suas reações. Que as suas reações estejam debaixo do domínio do Espírito Santo de Deus. Que não seja o velho homem que comande a sua vida,
mas seja o Espírito de Deus que dirige os seus pensamentos, as suas palavras, as suas atitudes e as suas reações. 2 Coríntios 8, 21 diz: pois temos procurado fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Que texto bacana! Procurado fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor. Irmãos, meu pastor diz que Deus está vendo. Você já ouviu essa frase várias vezes? Deus está vendo, Deus tudo vê, Deus é onisciente. Mas o texto me ensina e me orienta a procurar fazer o que é correto também aos olhos dos homens. A Bíblia fala dos escândalos. A Bíblia fala sobre aqueles que vão escandalizar. E às vezes a gente pensa que são coisas grandiosas, mas às vezes é a nossa própria vida. Às vezes é a maneira como eu trato a pessoa. E eu posso estar escandalizando o Evangelho, escandalizando a igreja e escandalizando o nome de Jesus, com atitudes que eu tomo. Então eu preciso ter cuidado. Agora, 1 Pedro 3,16 é muito interessante, porque diz assim: façam isso, e ele está se referindo a proclamar o Evangelho, a responder acerca da nossa fé, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, pelo fato de estarem em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Se eu fosse você, eu dava um glória a Deus. O que esse texto está me ensinando, irmão? Que a minha conduta, ela precisa ser tão correta. Eu não vou me envergonhar, porque eu tenho andado de acordo com o que a palavra de Deus me ensina. Eu tenho andado com mansidão, com respeito, conservando a boa consciência. Mas aqueles que falam maldosamente de mim, porque eu sou cristão, pelo fato de estar em Cristo, eles vão ficar envergonhados. Meu irmão, é Deus quem te honra na terra. É Deus quem te honra na terra. Faz o que é certo. Fica na Bíblia. Fica na posição que Deus te chamou. E deixa os outros falarem o que quiserem. Porque é Deus quem vai honrar a tua conduta. E vai mostrar a justiça dele na sua vida. Oh, aleluia. E para a gente encerrar, a outra expressão, a outra oração, e aí me permitam, né, irmãos, essas duas orações, se vocês quiserem aprender só um pouquinho de português, elas são orações subordinadas adjetivas restritivas. Que maneja bem a palavra da verdade. Valor que a Bíblia tem na nossa vida. Conhecimento e emprego da Bíblia. Conhecemos a palavra? Pregamos a palavra? Vivemos a palavra? Somos a igreja da palavra. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Tem que conhecer a Bíblia, irmão. Tem que ler a Bíblia todo dia. Todos os meses nosso pastor dá um livro para ler. Você está lendo? Em que capítulo você está? Nem começou ainda. Jesus tenha misericórdia. A palavra é como pão, é como alimento de cada dia. Quem tomou café aqui hoje? Quem almoçou? Quem lanchou? Né? Você não se alimentou hoje? Alimentou o seu corpo? Está de pé?
tá bem, que bom né, irmão? Quem não gosta de um pãozinho com manteiga? Oh, que maravilha, uma goiabadinha num queijo, Jesus, é bom demais. Pastor Eliel tivesse aqui, eu vou me soltar. É bom, irmão, e é necessário. Se não nos alimentarmos, o que acontece com o nosso corpo? Já começa uma dor de cabeça, daqui a pouco está passando mal. Precisamos nos alimentar, faz parte. E a palavra de Deus é o alimento espiritual. Quando lemos a palavra, quando estudamos a palavra, nós nos alimentamos espiritualmente. Tem gente que não consegue vencer algumas tentações, algumas cadeias, porque não se alimenta espiritualmente. O espírito não tem força para vencer a alma. Há uma luta constante dentro de nós. A alma é a sede dos nossos desejos, das nossas vontades, a nossa intelectualidade, enquanto o espírito é a nossa essência com Deus. Não podemos ser dominados pela alma, precisamos ser dominados pelo espírito. E para que o espírito nos domine, ele precisa estar bem alimentado. Alimente o espírito. O alimento do espírito é a palavra do Senhor. João 14, 23 e 24 diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. 1 Pedro diz: estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. O primeiro texto fala sobre o amor a Cristo. Quem ama a Cristo guarda a palavra. Quem ama Jesus lê a palavra. Quem ama Jesus estuda a palavra. Quem ama Jesus vive a palavra. Quem ama Jesus prega a palavra. É a palavra que transforma. É a palavra que muda o homem, é a palavra que restaura, é a palavra que cura, é a palavra que nos leva para perto de Jesus. E o texto é claro: se você ama Cristo, guarda a palavra, e porque você guarda a palavra, o Pai o amará, e Cristo e o Pai farão morada em você. E quando temos a palavra, irmão, estamos preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em nós. Precisamos estar preparados. Há um mundo lá fora, há pessoas lá fora, enganadas, vivendo traumas, vivendo dilemas, vivendo uma vida de derrota, porque eu e você não temos pregado a palavra. Pregue a palavra, fale de Jesus onde você mora, fale de Jesus para os seus vizinhos, fale de Jesus para a sua família, seja um instrumento de salvação por onde você passar. Essa é a missão da igreja. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Para encerrar, 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Deus abençoe a igreja no nome de Jesus.